Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal Migrar TNZ e ao plano Viver na Nova Zelândia. E o vídeo de hoje eu resolvi trazer esse tema porque é uma pergunta que eu também recebo com muita frequência, porque obviamente as pessoas que estão buscando aí a possibilidade de migrar para um novo país acabam fazendo comparações, né, entre as possibilidades dos países que oferecem aí o programa de imigração, e muitos deles acabam oferecendo a possibilidade de você aplicar a sua residência estando ainda no Brasil. E na Nova Zelândia existe sim uma possibilidade, né, uma janela ali dentro das regras, dentro da legislação, que permite que você aplique para um visto de residência estando ainda no Brasil. E aqui eu vou explicar como é que funciona esse processo, quais são os requisitos necessários para que você consiga iniciar esse processo de residência estando ainda no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Nos vídeos anteriores, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre como migrar para a Nova Zelândia. Ali eu explico quais são os requisitos fundamentais, assim, eu diria os pilares para que você se torne um candidato elegível dentro do que a imigração espera de um trabalhador qualificado. Tá? São esses 5 elementos. O primeiro é a sua idade, ou seja, você tem que ter no máximo 55 anos, considerando a data em que o seu pedido foi aceito. Depois que você tiver o seu pedido aceito, você pode fazer 56 anos, não tem problema. Tá? Então, o primeiro item é a idade. Segundo item, a sua qualificação, ou seja, você tem que ter uma qualificação de acordo com o emprego que você busca, com a sua área de formação, e isso a imigração, ela tem uma relação da lista da ANSCO, que eu já falei em vários vídeos aqui no YouTube e também no meu canal do Instagram, qual é a relação entre o nível da ANSCO, né, daquela sua ocupação, versus a qualificação que você precisa. Lembrando, só fazendo um resuminho aqui rápido, a ANSCO tem 5 níveis de ocupações. O nível 1 é o mais alto, o nível 5 é o mais baixo. O nível 1, a imigração pede um bacharel, mínimo bacharel. Nível 2 pede um mínimo diploma. O nível 3 pede um mínimo certificado. O nível 4 e 5 seriam qualificações de nível de ensino médio. Tá? Só um resumo aqui rápido para vocês entenderem como é que funciona a ANSCO. Tá? A ANSCO é uma lista que a Austrália e a Nova Zelândia utilizam para catalogar todas as suas ocupações, as suas profissões. Então a gente tem que sempre seguir essa lista para entender qual é o tipo de qualificação exigido para aquela profissão determinada. Tá? Terceiro item, experiência profissional. Então você tem que também ter uma experiência profissional alinhada com a sua ocupação. Então se você é engenheiro, por exemplo, você tem que ter ali os anos de experiência em engenheiro. Tá? E aí a Nova Zelândia ela utiliza uma tabela de a cada 2 anos de experiência comprovada, você vai ganhando 10 pontos. O máximo são 10 anos, ou seja, 50 pontos pela questão da experiência profissional, que também pode ser utilizada no Brasil, não necessariamente na Nova Zelândia, mas precisa ser comprovada. O quarto item é o nível de inglês. A imigração ela exige um nível de inglês equivalente ao IELTS 6.5 para você se tornar elegível na categoria Skill Migrant, que é a categoria de pontos, que é a categoria que a maior parte das pessoas acabam imigrando. E por último, você ter um emprego qualificado. Tá? Ou seja, você recebeu uma oferta de emprego de uma empresa na Nova Zelândia, dentro do que a ANSCO determina em relação ao salário versus nível da ANSCO. Então, só repassando aqui um pouquinho, porque a ANSCO ela é muito importante nesse seu processo de uma residência. Então, a ANSCO, como eu falei, ela divide as ocupações em 5 níveis. O nível 1 é o mais alto, o nível 5 o mais baixo. As ocupações de níveis 1, 2 e 3, a imigração exige um salário mínimo hoje de 25,50. Esse salário mínimo já vai ser ajustado ainda esse ano, já foi anunciado pela imigração que será ajustado para $27 a hora. Tá? Esse valor é salário hora. Tá? Por quê? Porque o salário mínimo agora foi recentemente, aumentou para $20 a hora. Como esse valor de 25,50 é a média nacional do salário, é natural que ele também sofra um ajuste alguns meses depois. Então, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo aqui, pode ser que já esteja em $27 a hora o salário da média nacional. E aí, o que acontece? Todos esses fatores, existem outros, tá, pessoal? Existem fatores porque, assim, na hora que você vai verificar a sua pontuação, dependendo do que você clica na simulação de pontos, pode ser que abram outras opções, outras subcategorias, mas esses são os fatores principais. E aí, o que acontece? Esses fatores te dão uma soma total de pontos, que hoje é 160 pontos, mas que também pode ser aumentado. Inclusive, já existem algumas conversas aí de que a imigração pretende aumentar esse número de pontos. A gente ainda não sabe quais seriam as pontuações que a imigração deve levar em consideração numa nova revisão.
Tá? Então vamos manter por enquanto 160 pontos. E aí acontece o seguinte, a soma desses fatores vai te dar uma pontuação total. Se você atender a todos os requisitos exigidos pela imigração, que eu citei agora há pouco, mas você não tiver uma oferta de emprego, mas ainda assim, sem a oferta de emprego, você conseguir atingir a pontuação mínima, você consegue iniciar o seu processo de residência para a Nova Zelândia. O que significa isso? Você tem pontuação para a idade, você tem pontuação para a sua experiência profissional, você tem pontuação para a sua qualificação e você já tem o seu nível de inglês, mas você ainda não tem uma oferta de trabalho. Se você, com esses 4 primeiros fatores, conseguir chegar na pontuação mínima, você está elegível a iniciar o processo. E aí você faz a aplicação do EOI, porque assim, resumindo novamente, o processo de residência na Skill Migrant, que é a categoria de pontos, ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o EOI, que é o Expression of Interest. Nesse primeiro momento, não é necessário apresentar nenhuma evidência, nenhum documento, informação. A gente sobe todas as informações declaradas, experiência, qualificações, nível de inglês, etc. E isso vai para uma fila e a imigração vai analisar aquele pedido de EOI e aí eles vão verificar se eles aceitam ou não. Se eles aceitarem, você parte para uma segunda etapa que se chama ITA, o Invitation to Apply. E aí, nesse momento, é a hora que você vai providenciar todos os documentos para apresentar para a imigração com base nas informações que você declarou no seu EOI. Quando acontece de você começar um processo de residência sem ter a qualificação, a imigração ela vai verificar o seu EOI. Se ela estiver de acordo e aprovar, ela vai fazer um Invitation to Apply, mas ela vai congelar esse Invitation to Apply e vai falar para você, olha, você atende a todos os requisitos, porém você não tem uma oferta de emprego. Então eu estou te dando um visto de trabalho de 9 meses, é um visto especial, para que você possa viajar para a Nova Zelândia e encontre um trabalho na sua área profissional, um trabalho qualificado. O que é um trabalho qualificado? Exatamente o que eu falei com vocês em relação à ANSCO. Verificar o nível da ANSCO e, obviamente, antes de você começar todo esse processo, você tem que verificar realmente se tem elegibilidade, senão você dá um tiro no escuro, você não sabe para onde você precisa ir. Então é muito importante fazer essa análise inicial de elegibilidade para você ter certeza de que vai tudo dar certo, ter certeza que você está indo no caminho correto. E aí você recebe o visto e fala, ok, então eu estou indo para a Nova Zelândia com visto de trabalho e vou procurar emprego na minha área de trabalho. A partir do momento que você conseguiu esse emprego qualificado, de acordo com a ANSCO, que seria níveis 1, 2 e 3, com salário de 25,50 ou 27 futuramente, ainda esse ano, você volta para a imigração e fala, olha, imigração, eu consegui um emprego qualificado e gostaria de retomar o meu processo de residência. E aí esse processo é retomado, ele continua o processo, tá? A imigração vai dar sequência nesse processo, ok? É assim que funciona. Vamos trazer isso para o mundo prático, para a vida real, tá? Porque muita gente fala, eu posso aplicar daqui, do Brasil? Pode, só que preste bem atenção, tudo a gente tem que levar em consideração tempo, tá? Hoje, um processo de residência no Skill Migrant está levando em média 20 meses. Então, quando você pergunta, quando você tem a sua dúvida, né? Eu posso aplicar para uma residência aqui do Brasil? Pode, porém, ela não vai sair em 6 meses, ela não vai sair em 1 ano. A sua vida vai continuar na Nova Zelândia, você chegou lá, conseguiu trabalho, a sua vida entrou na rotina ali. Você tem um trabalho, né? Tem casa, família, tem tudo ali. E aí, em paralelo a isso, o processo de residência está correndo. Lá na frente, esse processo vai ser concluído e aí você vai ter a sua residência aprovada ou não. Porque isso é uma coisa importante também, né? Eu tenho que ser muito claro com vocês e muito sincero. Não, o EOI tendo sido aceito não significa que a residência será aprovada. É claro que a maior parte, né, dos processos onde o EOI é aceito, lá na frente, se tiver tudo certinho, não tem por que a imigração negar o seu visto de residência. Mas tem que estar tudo muito de acordo conforme você declarou no seu EOI. Ok? Então, só para você entender em termos de vida real, trazendo aqui, né? Você não vai receber a residência em 6 meses. A residência ela vai continuar um processo. E em todos os países é assim que funciona. Você continua a sua vida e a residência está correndo ali num processo paralelo. Quando sair a residência, esse visto de residência, ele sobrescreve um visto temporário que você tenha. Então, qualquer visto temporário que você tenha, por exemplo, um visto de trabalho, ele é automaticamente cancelado e aí a residência ela fica soberana sobre qualquer visto que você tenha. Tá? Um outro ponto importante, né? Esse visto de trabalho de 9 meses que a imigração concede,
ele não permite incluir familiares. Então, se você é uma família, por exemplo, com esposa, com filhos, eles não podem, nesse visto de trabalho, ser seus dependentes. E aí, como é que funciona? Depende do planejamento familiar. Eu tive 2 ou 3 casos, um pouco antes da pandemia, onde eu consegui esse visto para os clientes. O marido foi primeiro, e aí, a partir do momento que ele conseguiu um emprego qualificado, ele pode transformar esse visto, porque esse visto é aberto, ok? Ele não tem vínculo com nenhum empregador. A partir do momento que você consegue um emprego, você pode transformar esse visto de 9 meses, fazendo uma nova aplicação vinculada àquele empregador. O empregador passa a ser o seu sponsor. E aí você recebe um visto de 3 anos, e aí nesse visto de 3 anos, você pode incluir sua esposa e seus filhos. Tá? E aí eles podem tanto estar com você na Nova Zelândia, e isso é uma decisão muito pessoal. Por exemplo, a esposa quer ir para estudar inglês, os filhos querem ir para uma high school, uma secondary school, uma primary school, enfim. Depende muito do planejamento familiar. Eles podem tanto ficar no Brasil, como eles podem ir com vocês. Mas lembrando, se eles forem com você, eles vão precisar ter o próprio visto, aplicar, que seja para turista, mas eles têm que ter o próprio visto. Mudou o seu visto lá para um visto vinculado ao empregador, para você dar voltar, né, a sua aplicação de residência junto à imigração, eles vão poder entrar nesse seu novo visto. E aí a esposa vai poder ter um visto de partner aberto, pela mesma duração do seu, e os seus filhos poderão estudar de graça na escola, se eles tiverem idade escolar, que é de 5 a 19 anos incompleto. E aí eles podem estudar de graça. Então é assim que funciona a questão da mudança desses vistos e como traz na vida real essa questão do processo de residência com você vivendo na Nova Zelândia. Mas um ponto importante para falar para vocês é sobre a comprovação financeira que você precisa para esse visto de 9 meses. Como ele é um visto aberto, a imigração pede que você comprove $1.000 por mês pelos primeiros 3 meses, ou seja, $3.000 mais a passagem de retorno para que você tenha esse visto de trabalho aprovado. Então tem uma pequena comprovação financeira sim, tá? Mas ela não é muito grande para que você tenha esse visto de trabalho aprovado. Mas um outro fator muito importante em relação à elegibilidade de se iniciar um processo de residência dessa forma é que os candidatos que conseguirem atingir essa pontuação mínima de 160 pontos hoje, pode ser que mude, tá? Eu estou ressaltando aqui que pode ser que mude. Então, dependendo da época do ano que você vê esse vídeo, pode ser que tenha aumentado. É que eles não podem ter realizado ou estudado um mestrado ou um doutorado com pelo menos 2 anos de duração na Nova Zelândia. Porque esse processo de visto de residência, ele também pode ser utilizado para quem já está na Nova Zelândia. Não é necessariamente para quem está fora do país. Só que se você já estiver na Nova Zelândia, você não pode ter estudado um mestrado, nem um doutorado com um mínimo de 2 anos de experiência. Tá? Que fique muito claro aqui. E também, o aplicante principal, se ele já estiver na Nova Zelândia, ele não pode ter, no momento do pedido, ou pelo menos 2 anos antecedentes àquele pedido, um visto de trabalho pós-estudo. Trazendo isso para uma realidade mais clara. Por exemplo, se você fez uma pós-graduação na Nova Zelândia, não foi um mestrado, não foi doutorado, então do ponto de vista estudo você está ok, porque pós-graduação não está dentro das qualificações que te tiram a elegibilidade, mas você tem um visto de trabalho de 3 anos. E ele terminou, por exemplo, o ano passado. Você tem que esperar 2 anos para que você se torne elegível, porque você não pode ter, dos últimos 2 anos, um visto de trabalho pós-estudo, decorrente de qualquer tipo de curso que você tenha aplicado e estudado na Nova Zelândia. E aí, só para finalizar, fazendo aqui um resumo, né, trazendo isso para a prática, como funcionaria o início desse processo de residência. Ao iniciar o seu EOI, você já declara toda a sua família, em caso de você ser uma família, ou um casal, ou com filhos. Todo mundo entra na aplicação, como dependente. Porém, a imigração ela vai conceder esse visto de trabalho apenas para o aplicante principal. Se os familiares quiserem viajar para a Nova Zelândia com o aplicante principal, vai precisar ter o seu próprio visto, como eu falei no início do vídeo. Se eles já estiverem na Nova Zelândia, não tem problema, provavelmente eles já vão ter os próprios vistos. Eu estou só tentando trazer essas informações teóricas para a vida real, para vocês entenderem como é que funciona isso na prática, ok? Mas eles vão estar incluídos na aplicação. E aí, quando você converte o seu visto de trabalho aberto de 9 meses para vinculado ao empregador, os dependentes também vão poder entrar na aplicação do visto de trabalho. E eles vão estar normalmente já incluídos na aplicação da residência. Então, quando a residência lá na frente
Se aprovada, todos recebem a residência da mesma forma, tá? Então, o aplicante principal, a esposa e os filhos, todos recebem a residência. Não tem diferenciação nesse caso. A diferenciação, ela se aplica somente para o visto de trabalho na busca do emprego qualificado. Ok, pessoal? Espero mais uma vez que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, muito claro, né? É o que eu sempre tento trazer para vocês aqui de forma muito didática, muito objetiva. Se você gostou, dá um like, compartilha, porque provavelmente tem muita gente aí buscando uma opção boa de imigração e a Nova Zelândia, sem dúvida, é uma delas. Um grande abraço. Tchau, tchau.